Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rafus Press, no Biblioteca Submersa. E hoje a gente vai tratar de uma série que eu vou fazer, não vai ser uma série regular, nem vai ter vários episódios seguidos, né? Mas é uma série que eu pretendo fazer a respeito das experiências nos limiares do objeto livro. O livro, a forma dele foi definida pelos incunábulos no final, mais ou menos no final da Idade Média, né? E é uma forma muito difícil, digamos assim, de ser batida, né? O livro, ele, como um martelo, como certas ferramentas que também possuem a mesma forma, e mesmo com a tecnologia, na verdade, expande as possibilidades dessa forma. Então, o e-book nada mais é que um livro, até existe a metáfora de virar a página, nada mudou, né? O livro, contudo, diferente de uma ferramenta, por melhor que seja, ou por melhor que o design, mais natural que o design se pareça, o livro trabalha com elementos da imaginação, da mente. Então, como o Borges, acho que escreveu sobre isso, a expansão da mente que é digamos assim, a meta do livro, né? A expansão da mente através de um objeto, né? Da memória, né? O Borges também fala disso. Então, evidentemente, vai ser muito difícil, né? Esse tipo de objeto, esse tipo de artefato perder a sua forma, a sua função ou ser substituído de alguma forma. O William Morris, na Utopia News from Nowhere, que foi traduzida no Brasil como Notícias de Lugar Nenhum, ele aventa uma possibilidade que numa sociedade sem classes, talvez as experiências, a necessidade de uma memória, né, a mão, portátil, esse tipo de experiência teria uma nova configuração e o livro perderia um pouco do seu espaço, né? Porque afinal as pessoas estariam com experiências vivas, né? Buscariam experiências vivas e não exatamente a experiência em si da leitura. Não sei exatamente até que ponto isso poderia se chamar de verdade, não sei se isso é uma espécie de vingança de um certo parte do eu do William Morris, que é famoso por ser um bibliófilo e um colecionador de livros e um editor, né? O editor da Kelmscott Press. Não sei se exatamente isso era uma espécie de catarse negativa dele, mas enfim, ele postula isso. Mas não vamos entrar nessa discussão do livro futuro, do livro a vir, mas vamos falar então dessas experiências. E o que seriam essas experiências? Seriam abordagens diferenciadas do objeto livro, seja através da forma, seja através do conteúdo, seja através de uma interação dessas duas instâncias, seja através de uma interferência editorial planejada ou não. Tudo isso planejado ou não. Então tem vários livros que têm diferentes nuances e que acabam se situando nos limiares do objeto livro mesmo. E esses limiares interessam muito a Rafus Press, que trabalha com limiares, com subversão e com heresia. Pois bem, o nosso primeiro de hoje é uma edição muito peculiar de uma graphic novel que saiu no início dos anos 2010, saiu em 2011, chamada SVK, né? Essa graphic novel foi escrita por Warren Ellis e desenhada por um desenhista chamado Matt Broker, mas o pseudônimo dele é de Israel. O Warren Ellis dispensa apresentações, escreveu Transmetropolitan, escreveu Planetary, escreveu Authority, escreveu alguns romances bem interessantes como Crooked Little Vane, mas ele sofreu um processo de cancelamento, né, por conta de algumas acusações bastante graves que ele sofreu, isso de uns 2 anos para cá, de um ano para cá, e enfim, não vou julgar nem as acusações e nem exatamente enfim, as respostas do Warren Ellis a tudo isso, não é o meu objetivo, mas o meu objetivo é discutir SVK. Então SVK foi uma graphic novel que ele produziu num período muito prolífico da carreira dele, em que ele se associou a Image Comics. Ele começou a produzir uma série de graphic novels de qualidade variável. Tinha algumas boas
Tem uma que chama, acho que é Etheric Dynamics, que é muito boa. Tem umas mais ou menos, né? Enfim, variava um pouco. E nesse período ele começou a testar algumas. Ele começou a realizar algumas experiências bastante interessantes. Então, Freak Angels, que é um pouco depois, na verdade isso foi maturado mais ou menos nesse mesmo período, é uma série em quadrinhos que foi publicada na internet de forma totalmente aberta e também publicada em papel, né? Então eu lia, toda semana eu entrava para ler o Freak Angels. É uma graphic novel muito interessante, Freak Angels. Acho que foi desenhada por Paul Duffield, que tem um estilo meio de anime, né? Um estilo mais oriental. E o que é interessante no Freak Angels é que ele trabalha com a ideia, né? O Warren Ellis ele tem bastante erudição em ficção científica, né? Contemporânea, e ele trabalha no Freak Angels com a ideia das crianças do livro A Cidade dos Amaldiçoados, né? The Village Damned, né? Ou The Midwich Cuckoos, que é o título original, né? do Weedham. Esses jovens, essas crianças se transformarem em jovens adultos, entre a adolescência e os 20 e poucos anos, com os mesmos poderes e tudo mais, aquela mente coletiva. E é muito interessante o resultado. Publicado semanalmente, aberto, né? Você podia baixar, até acho que eu fiz isso um tempo, não sei se tem os arquivos ainda. Você baixava todos e lia. Nesse mesmo período, ele se aproximou de uma empresa de design chamada Berg. Essa empresa de design, eu não sei se era inglesa ou europeia, não me lembro agora. Ela já não existe mais, evidentemente. E ela desenvolvia alguns produtos em caráter assim experimental. Era uma empresa de design de produtos e tinha como objetivo esses first users, né, que gostam de produtos tecnológicos diferenciados. Então eles produziam uma impressora térmica pequenininha para imprimir recado, coisa que hoje é até meio comum, né? Coisas assim, mas isso em 2012. Bom, com essa aliança com a Berg, ele produziu a graphic novel SVK, que era vendida no site da Berg. Eu comprei essa graphic novel, tem, né? E como é que é essa graphic novel? Ela é uma história, eu vou descrever primeiro a história, mas ela tem um gimmick essencial que nos leva a uma discussão interessante, tanto da natureza formal do livro, quanto na natureza formal dos objetos, né? Assim, e de um recurso do livro como objeto, e de um recurso muito usual em qualquer tipo de narrativa, que é a subjetividade, né? O pensamento, a representação do pensamento. Pois bem, a história é uma história mais ou menos investigativa, que trata dessa tecnologia SVK. Uma pessoa lá investiga, tem um amigo hacker, tem vários clichês dos anos 2010, que até são clichês de antes, mas continuavam clichês em 2010. Mais ou menos articulados de forma habilidosa, né? O personagem principal é uma espécie de um badass, né? Que o Warren Ellis trabalha bastante, esse tipo de personagem. E ele faz uma descoberta da empresa que o contratou, que ele está testando e protegendo essa tecnologia SVK, o que é essa tecnologia. E essa descoberta é terrível e ele começa, enfim, a achar formas, né, como um thriller policial usual, ou thriller político, de divulgar a verdade do que está acontecendo, né? Era uma época também de bastante moda do Wikileaks, antes do Assange ser totalmente cancelado e, né, ser qualificado de canalha para baixo, mas um pouco antes também da deserção, né, daquele soldado americano, que também fez um trabalho de espionagem, né, de denúncia, na verdade, da espionagem do exército americano. Pois bem, o que é exatamente o SVK? É aí que entra o gimmick da história em quadrinhos da graphic novel original, produzido pela Berg. O SVK, que tem um logo, existe uma, como eu vou dizer assim, uma preocupação de design, para além da ilustração, que é muito boa do Israel, né? É uma ilustração, parece ser serigráfica, né? Uma ilustração feita em tons azulados, muito interessante. Existe na própria revista uma preocupação muito grande de design. Tudo nela é bem pensado do ponto de design, embalagem, né?
porque é como se fosse um produto, isso que é muito interessante. É como se o SVK, que era um beta, o personagem central seria um beta tester, né, do produto, ele fosse realmente um produto que existisse. Essa era a ideia do Estúdio Berg quando se aliou com o Warren Ellis. Então o SVK seria uma tecnologia de transparência do pensamento. Através dessa tecnologia, que seria uma espécie de uma lente, enfim, um tipo de instrumento desse, óptico, você teria a capacidade de enxergar os pensamentos das pessoas ao seu redor. Teria existe uma motivação mais sinistra por trás dessa aparente, desse gimmick relativamente interessante, bolado pelo Warren Ellis, que eu não vou falar, né? Quem sabe seja possível encontrar essa revista em algum lugar. Não deve ser barata, isso eu garanto. Mas o que acontece? Então essa tecnologia, que tem digamos assim, um background sinistro, possibilita a leitura de pensamentos. E como é que essa leitura se dá nos quadrinhos? E é aqui que está o gimmick instigante, bolado pela Estúdio Berg e pelo próprio Warren Ellis. É uma lanterna de luz negra, né? As legendas de pensamento, elas estão ali, elas são mais ou menos perceptíveis, mas elas não são visíveis. Só com a luz negra é que a tinta se faz visível e você consegue entender, enxergar mais coisas, mais elementos em cada quadrinho, né? Essa luz negra da Berg vinha essa lanterninha vinha uma embalagem muito bem feita, muito bonita. Não é? Eu tenho até hoje, a lanterna ela não funciona mais, evidentemente, são 10 anos, né? Então da bateria foi pro saco, né? Mas assim, ainda dá para ler a HQ com luz negra tradicional, e a lanterninha é um objeto lindíssimo, ela parece um cartão, né? E acompanhava a HQ, né? Ou seja, é um produto, a HQ ela é uma espécie de produto de design, não é? Num sentido fabril, muito mais do que num sentido de livro de coffee table, né? Que esses livros que a Taschen fabrica especialmente para as pessoas não conhecerem os artistas que estão ali, né? Porque elas não vão abrir, porque o livro é impossível manejar. Não, aqui o livro do Warren Ellis, ele é pensado como um produto de design. Então ele tem uma coerência, uma estrutura interna muito interessante, que casa com o desenho do Disraeli e que casa com a história. É uma história curta, não tem nem 30 páginas. Tem uma introdução, um paratexto bem curto, mas muito cheio de intuições, acho que do Paul Gravett. E então é interessante essa transformação do objeto livro, objeto história em quadrinhos, objeto graphic novel, que seja, num produto fabril, com esse tal grau de integração, né, como se fosse um produto da Apple. É mais ou menos isso, é como se fosse um Mac, um iPad, um iPhone. Mas aí entra uma segunda camada interessante, né? Além propriamente do livro produto, do livro objeto industrial e de design, produzido, né, de uma forma mais sofisticada, que é a subjetividade em quadrinhos, né? A subjetividade em quadrinhos é interessante porque o balão esse processo todo é uma espécie de ressurreição do balão de quadrinhos, que há muito tempo não é usado, né? Esse tipo de recordatório, que é o balão de quadrinhos, ele não é muito usado. Ele era muito usado como uma espécie de contraste entre o que o personagem está fazendo, vendo ou falando, e o que se passa na interioridade dele. Mas, como a história em quadrinhos é influenciada em parte pela literatura, influenciada até pelo cinema, outras formas narrativas, percebe-se que essa, digamos, exploração possível da subjetividade, do pensamento, ela é um pouco literal demais, né? O balão, né, de pensamento, que é em forma de nuvenzinha e tal, tem essa estilização, ele é um pouco literal demais. A literatura, por um lado, tem os discursos indiretos, né, que possibilitam uma flexibilidade gigantesca do pensamento, né, da expressão do pensamento. Isso fora tentativa de reprodução do pensamento, como é o fluxo de consciência ou a técnica de cut-up do William Burroughs. O cinema, além da usual câmara subjetiva ou da subjetivização da câmera, através de recursos como
filmagens mais próximas, com close, com câmera portátil, Steadicam, né? Existe também um processo de linguagem subjetiva que vem sendo desenvolvido ali desde, pelo menos, do Orson Welles em Cidadão Kane. Então, a história em quadrinhos contemporânea tem uma tendência a abandonar os balões, né? Como uma espécie de tralha, né? Contemporânea já, sei lá, desde os anos 60, né? Não é nada tão recente assim esse abandono, né? O pensamento agora ele é representado por estruturas narrativas como flashbacks, né? Seria a ação da memória e por aí vai. Mas o Warren Ellis ele propõe a retomada do pensamento no sentido desses fluxos que a nossa mente produz constantemente e que nós não conseguimos controlar, e que, se você pensar bem, de certa forma, retoma, né, revive e dá nova energia e nova forma justamente aos balões de quadrinhos antigos, que são esses fluxos, né? Tem alguns momentos, né, que o personagem começa a usar o aparato, que é exatamente isso, ele pega fluxos, vai pegando fluxos, né? Esses fluxos eles não são recortáveis, né? Eles vão sendo produzidos, na verdade, quase que excretados pela nossa mente, conforme a nossa mente consciente vai se deslocando pelo mundo e tentando interpretar esse mundo, né? O balão, de certa forma, na reinterpretação do Ellis e do Disraeli, o balão de quadrinhos é como se fosse uma espécie de representação da linguagem, né? Representação da maneira como a nossa mente, que está sempre produzindo textos, está sempre se movendo dentro da linguagem, tenta apreender o mundo, né? E essa apreensão se dá através de discursos desordenados, que a nossa consciência mais ou menos vai organizando, né? Nesse sentido, é também uma grande HQ, né? Uma pena que, com o cancelamento do autor e com a falência da Berg, esse projeto tenha ficado num limbo absoluto, né? E se transformado numa obra rara de aficionados e colecionadores. E a discussão em torno dessas representações da subjetividade em narrativa, na qual o SVK entra de uma forma interessante, né, instigante, para além da sua proposta de revisão do livro como objeto de design, isso acaba se perdendo. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.